deixem o local. E como você estava dizendo, ontem, no fim da manhã, alguns destes manifestantes tentaram agredir jornalistas que estavam na portaria do Ministério da Saúde, ali cumprindo seu trabalho, e eles tiveram que acabando indo para dentro do prédio do Ministério da Saúde. E esses manifestantes, na sequência, tentaram justamente invadir o prédio do Ministério da Saúde. A Polícia Militar aqui do DF negou em um primeiro momento que tinha acontecido essa tentativa de invasão, mas esse fato foi confirmado em nota pelo próprio Ministério da Saúde. Esses jornalistas conseguiram se abrigar, como você estava dizendo, e o local foi prontamente, assim que os manifestantes chegaram, ele foi prontamente fechado pela segurança ali do Ministério da Saúde, que realmente contribuiu aí para que os jornalistas não fossem agredidos. E no final das contas, felizmente, ninguém se feriu. Curioso, né? Porque é contraditório, obrigado ao Rafael, esses manifestantes que se apresentam como apoiadores do presidente Bolsonaro e impedem a passagem de outros caminhoneiros, por exemplo, pelas estradas, ou que impedem ou tentam impedir o trabalho de jornalistas, são as mesmas pessoas que foram às ruas em manifestações pedindo liberdade, dizendo que as suas liberdades estavam sendo tolhidas. Mas agora impedem a liberdade do direito de ir e vir das pessoas, dos caminhoneiros nas estradas, tentam impedir a liberdade do jornalista de atuar e fazer o seu trabalho. Que contradição, hein? Que mudança de pauta. Ela é tão difusa, que ela contempla até esses dois lados. Liberdade para mim, mas não para quem pensa diferente de mim. Bom, o presidente da República ainda não se manifestou sobre as declarações dos presidentes da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal no dia seguinte aos atos de 7 de setembro. Ontem, Luiz Fux reconheceu que as manifestações transcorreram de forma pacífica. Aqui cabe também a gente fazer uma observação, né? Uma coisa foi a manifestação nas ruas de 7 de setembro. Isso que os caminhoneiros estão fazendo hoje, isso não é manifestação. Isso é terrorismo, né? Isso é seguir contra a lei. Só colocar um parêntese aí. Eu reconheço que é dever do Fux, um dever institucional, ele destacar o fato de as manifestações terem sido pacíficas. Aliás, não é um fato, é exatamente sobre isso que eu vou dizer, mas eu me permito discordar. Como a gente aqui trabalha com opinião e com análise, né, a gente não é obrigado a escrever textos institucionais e também não tem esse papel institucional de apaziguar crises políticas. Não tem nada de pacífico, eu já disse isso ontem e repito, num movimento que pede intervenção militar, que pede fechamento de Congresso e de STF, que pede a AI-5, que é um instrumento para calar a voz dissonante de forma violenta. Então não é porque uma caixa de correio permaneceu intacta que o movimento foi pacífico. Não é porque os vidros estão todos inteirinhos que eu vou dizer que aquilo foi um movimento pacífico. Aquilo foi um movimento violentíssimo. Como violentíssimo também foi o discurso de Jair Bolsonaro. As palavras têm peso. Muitas vezes as palavras têm muito mais peso do que uma pedra. Certo? Se você for a um movimento do Partido Nacional Socialista, levando ao extremo aqui, tá? Eu sei que essas comparações são sempre perigosas. De 1936, 1937, quando acabava aquela exaltação ao futuro Führer, o líder do nazismo Adolf Hitler, não tinha um papel de bala no chão, não tinha um meio fio descascado, a cidade estava límpida, eu vou chamar aquilo de movimento pacífico. Pacífico é o cacete, um movimento que pede rompimento institucional, que prega golpe de Estado. Eu prefiro que quebrem os vidros de todos os bancos da Paulista do que saiam pedindo uma barbaridade dessas. Não estou dizendo que é bacana quebrar vidro. Mas você ir para as ruas, pedir fechamento de STF, prisão arbitrária de ministro do Supremo, não tem nada de pacífico nisso. Pacífico é escambau. Mas eu entendo, de novo, o lado de Luiz Fux de destacar esse caráter aí das manifestações. Perdão, Carlinha, fim do parêntese. Ontem, Luiz Fux, então, ele falou sobre essas manifestações e também reagiu, aí de forma bem dura, aos ataques ao Supremo Tribunal Federal e ao ministro Alexandre de Moraes. Ofender a honra dos ministros, incitar a população a propagar discurso de ódio contra a instituição do Supremo Tribunal Federal, incentivar o descumprimento de decisões judiciais, são práticas
antidemocráticas e ilícitas, intoleráveis, em respeito ao juramento constitucional que todos nós fizemos ao assumirmos uma cadeira nesta Corte.